Êxodo 30, versículo 22. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e da canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de acácia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim, guarda essa palavra, santificarás estas coisas, para que sejam, guarda essa outra palavra, santíssimas. Primeiro diz assim: santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás, para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da unção, o azeite da santa unção, nas vossas gerações. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção, nas vossas gerações. Fecha os olhos um pouco. Senhor, aqui está, Deus querido, a tua palavra. Doce Espírito Santo, o Senhor é que ministra a nós, o Senhor é que é dono da igreja, é o que dirige nossa vida. Tu és o Criador, o gerador da nossa existência. Colocamos o nosso coração agora diante do Senhor, para que a tua palavra venha e flua, abrindo em nós o entendimento, abrindo em nós, ó Deus, de forma que possamos sair daqui entendendo aquilo que tu tens a dizer conosco, Pai. Deus, em nome de Jesus, toma o coração da igreja, o coração da noiva, o coração dos filhos e das filhas. Sejam, Deus amado, agora colocados em tuas mãos, para que possam estar ouvindo a tua palavra, a tua vontade seja concretizada na revelação da tua palavra. E isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Pai. Amém. Amém. O tema hoje: unção e ungidos. Unção e ungidos. Esse é o tema, unção e ungidos. Fala-se muito, eu tenho certeza que você já ouviu muito falar sobre unção. Óleo da unção, veja o óleo da unção. Você já deve ter falado muito também, ouvido falar muito: olha, aquela pessoa é tão ungida. Que pessoa ungida? Olha que unção. Quem já ouviu esse termo, unção? Levanta a mão, quem já ouviu essa palavra, unção, por aí? Sempre você deve ter ouvido. Todos ouvem essa palavra, unção. E fala-se muito sobre unção, mas explica-se muito pouco sobre a unção. Mistifica-se muito a unção. Fazem da unção um misticismo, fazem da unção algo místico, algo assim que parece mirabolante, uma coisa assim totalmente mistificada. E nós vamos aprender hoje um pouco sobre isso, sobre unção e sobre ungidos, porque ainda existe mistificação, mas nós vamos tirar. E quando Deus fala com Moisés, no que nós acabamos de ler, Deus está dizendo para Moisés algo. Ele disse para Moisés: olha, você vai preparar. É Deus, é o próprio Deus que fala para Moisés, e é o próprio Deus que dá a receita. Ele dá a receita para se fazer um óleo chamado óleo da santa unção. E ali ele vai dar alguns elementos. Ele fala da mirra pura, ele fala da canela aromática, ele fala do cálamo, da acácia e do azeite de oliva, do azeite de oliveira puro. Tudo tem que ser puro. E eu não vou falar desses elementos do óleo, porque eu já preguei sobre isso. Eu não quero entrar hoje por essa linha para falar a respeito do óleo em si. Eu quero falar da unção. A unção é que nós vamos estar falando hoje à igreja, descortinando no teu coração sobre a unção. Só que este óleo, ele era chamado óleo da santa unção. E Deus falou assim: depois que você fizer isso, com essa receita, com essa medida, mistura tudo, e aí sim você vai ungir todos os objetos do altar, toda a tenda, tudo que tiver, você vai ungir. E ele diz aqui no texto assim: e também ungirás a seus filhos e os santificarás. Ele diz: santificarás estas coisas, que são todos os utensílios, para que sejam santíssimas.
Quando ele fala santificarás, a palavra santificar é muito simples. A palavra santo é muito simples. Santificar é separar. Então eu vou santificar essa água, eu vou separar essa água. É isso, santificar é isso. Então Deus fala, você vai ungir e vai santificar, você vai separar todos os utensílios do templo. A arca da aliança, parecida com aquela, o candelabro, você vai procurar fazer isso de maneira a separar para mim. Aí depois ele diz assim, para que sejam santíssimas. Então não é uma separação comum. Aqui ele não está falando de santificação, ele está falando de consagração. A santificação e consagração são diferentes, e eu também não vou falar sobre isso hoje, é um outro dia. A santificação é separação. O que é santificado todos podem lidar. O que é santíssimo, consagrado, aí nem todos podem lidar, apenas o sacerdote. Por isso que nós temos precaução com tudo que está no altar. Teclado, bateria, violão, tudo que está aqui foi ungido, foi santificado e foi consagrado a Deus. O que é consagrar? Consagrar é dar por completo. Quando você consagra, você dá para Deus. É dele, não pertence mais a mim, pertence a ele, agora é dele, é para uso dele. É o que foi feito aqui. Então era consagrado e Deus falou, pegue o óleo e unja tudo e torne santíssimo, consagre tudo para mim. E aí aproveita e já consagra também Arão e os seus filhos, porque ele está dizendo que é preciso sacerdócio para poder lidar. Aquilo que é consagrado, só aquele que está separado pode lidar. Então aquilo que estava consagrado no templo, só Arão e seus filhos podiam lidar. Por isso que aquilo que pertence ao Senhor, tudo que está aqui é dele. Então nós não pegamos um violão e vai tocar no barzinho, a gente não faz nada que não seja para Deus, não podemos fazer. Por quê? Porque se outra pessoa, qualquer pessoa tocar no que é consagrado, quem vai cobrar é Deus. Então para proteger as pessoas, a gente não deixa manusear aquilo que está consagrado a Deus. Mas o assunto também não é esse. Eu quero falar sobre unção. E a unção ela tinha basicamente algumas funções. Deus mandou que fosse feito isso. E tinha duas finalidades. Quando Deus manda fazer isso, tinha duas finalidades. Primeira finalidade era para separação. Com ele ungirás a tenda, com ele ungirás Arão, seus filhos. Você vai separar. A primeira finalidade da unção é separar, é separação. Uma pessoa ungida, um objeto ungido é um objeto ou uma pessoa separada para Deus. Então, quando você fala assim sobre aquela cadeira está ungida, é porque ela está separada. Então, uma função da unção é separação. Com ele você vai ungir a mesa, todos os utensílios. A unção ela serve para separação, mas ela serve para uma segunda coisa. Verso 30 diz o que aí? Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem um sacerdócio. Então primeiro é para a separação, e segundo a unção, ela é para capacitação. Uma pessoa que Deus unge, uma pessoa ungida, ela é separada e capacitada a fazer algo. Quando você está sendo ungido, você está sendo separado e capacitado a fazer algo para Deus. É isso que é a função da unção. A unção tem essa função. A unção vem para separar e para capacitar aquele que está ungido. Capacitar é habilitar, é tornar hábil, é tornar capaz de fazer uma obra para o Senhor. Unção é capacitação. Uma pergunta: se unção é separação e capacitação, quem é que unge então? É simples a resposta, é Deus. O próprio Deus é que unge, o Senhor Deus é que unge. Abra sua Bíblia em Jeremias. Esse texto é bom que você leia, capítulo 1 de Jeremias. É depois de Isaías, você vai caminhando, você vai chegar na casa de Jeremias, no capítulo 1, e você verá como que isso é sério, como que isso é de Deus. Jeremias capítulo 1, logo no versículo 1, você vai ler algo sobre isso, sobre a unção. Unção ela é separação e capacitação. Unção e capacitação. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Diz assim o texto:
assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Agora dá uma olhada no versículo 5 de Jeremias capítulo 1. Antes, é Deus que está falando, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, do útero da tua mãe, eu te santifiquei. O que ele fez? Ele santificou, então ele separou. Antes do ventre da tua mãe eu já te separei, e as nações eu te dei por profeta. Aí Jeremias fala assim: então disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e a tudo quanto te mandar falarás. E não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então o texto está dizendo que Deus chega para o profeta Jeremias, que estava cumprindo um sacerdócio. Ele não era sacerdote, mas ele cumpria um sacerdócio, porque o pai era sacerdote, então foram treinando ele para o sacerdócio. Aí Deus chega para ele e fala: eu não te ungi para isso. Você não foi separado para ser sacerdote. Você foi separado, eu te conheço antes do ventre da tua mãe. Eu te separei, eu te santifiquei, eu te ungi muito antes do ventre da tua mãe. Antes de você ser gerado no útero da tua mãe, eu já te santifiquei. E isso não é só com Jeremias, isso é comigo e é com você. Você já foi separado por Deus muito antes do ventre da tua mãe. Por isso que quando você nasceu, você já nasce ungido. Você já nasce separado, senão você não nascia. Você não nasceria, você só nasceu, porque você já foi ungido, você já foi separado. Ungido é separação. E olha o detalhe, é capacitação. Então quando você nasce, você já nasce ungido, separado e capacitado. Aquela frase de efeito que usam muito, que Deus não chama o capacitado, mas capacita o chamado, não funciona muito aqui. Porque quando Deus te chama, você já veio capacitado. Deus não vai chamar uma pessoa que não sabe fazer nada. Ele vai chamar alguém que Ele já capacitou. Se você pegar uma pessoa se você pegar o engenheiro que fabricou esse celular, esse aparelho, tecnicamente um técnico, um desenhista técnico, se esse desenhista, esse engenheiro que projetou esse aparelho, ele conhece toda a capacidade que esse aparelho tem. Não é assim? Ele sabe tudo que esse aparelho é capaz de fazer. Eu não sei, mas ele sabe, porque ele projetou cada milímetro desse aparelho. Você é a mesma coisa, eu é a mesma coisa. Quando você nasceu no ventre da tua mãe, em Deus, muito antes, Deus já havia separado você e já havia dado uma capacitação. Por quê? Porque é Ele que te fabricou. Você foi fabricado por Deus. A Bíblia diz que você foi gerado nele antes da fundação do mundo. Então você já nasce ungido, já nasce separado. Você já nasce, lembre-se, unção é separação e capacitação. Então você já nasce, só o fato de você estar na terra já significa que você foi separado. Quem estuda, vocês que estão aí estudando, que está aí fazendo, nem precisa ser faculdade, você já aprende logo no início, que para que seja gerada uma vida, quando aquela luta, né, os espermatozoides, são milhões e milhões, um só que vence. Esse um foi você. Foi você que venceu. Foi você que Deus escolheu, foi você que Deus chamou. E quando Ele te chamou, Ele já te chamou capacitado. Você não vai ser capacitado. Quando você nasceu, já estava na vontade de Deus. Então, o homem já nasce ungido. E você tem que firmar isso no teu espírito. Repete comigo aí: eu já nasci ungido. Eu já fui separado e capacitado. E foi mesmo, porque Deus assim fez. Você vê Ele falar com Jeremias: eu te conheço muito antes do ventre. Verso 5, muito antes que te formasse no ventre, eu já te conheci.
e antes que saísses da madre, do útero da tua mãe, eu te santifiquei. Muito antes dele ser gerado na terra, Deus já havia santificado, já havia separado ele, e já havia capacitado, porque diz que ele seria um profeta. Então Deus já sabia de tudo antes. Então quando você nasce, já há dentro, aí dentro de você já há uma unção, já há uma capacidade, já há um chamado, já existe uma condição de Deus criada em você, só porque você nasceu. O fato de você ter nascido significa que você já foi chamado. Então a unção, ela serve para separação e capacitação. Você já nasceu capacitado por Deus. Um detalhe, observação: a unção, ela não pode ser removida, porque Deus, ele não toma de volta aquilo que ele deu. A unção não pode ser removida, ele não tira de volta. Mas a unção, ela pode ser negligenciada. Ela não pode ser removida, mas ela pode ser negligenciada. Deus me chamou para pregar o evangelho, eu podia estar vendendo carro. A minha capacidade intelectual de comunicação, Deus não ia tirar. Eu posso vender, tanto que eu vendia pizza, vendia tempero, e vendia, sai vendendo. Porque na comunicação já há uma capacidade. Então você tem uma capacidade. O detalhe é, eu posso negligenciar a unção. Então a unção, ela não pode ser removida, mas ela pode ser negligenciada. O que é negligenciar? É não cumprir aquilo que Deus chamou você para cumprir. Se Deus te chamou para fazer algo que você não faz, o nome disso é negligência. Não está cumprindo o chamado, do qual Ele já te ungiu para que você cumprisse. Então eu preciso disso. Outra coisa, a unção, ela pode ser negociada. A unção, ela pode ser vendida. A unção, ela pode ser barganhada, ela pode ser negociada. Em Mateus capítulo 25, verso 6, eu vou ler para vocês para a gente ir mais rápido, mas presta atenção nessa situação aqui. Mas à meia-noite, Mateus 25, 6 ao 10, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E elas eram tão cara de pau que no verso 10 está escrito assim: tendo elas ido comprá-lo, tem gente que compra unção, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quando é que eu vendo a unção? Por exemplo, se alguém me chamar para pregar numa outra igreja e eu cobrar, eu já estou vendendo a unção. Difícil. É difícil entender isso, mas se alguém me chamar para pregar, eu já estou vendendo, porque a capacitação, o chamado que eu estou dando resposta para Deus, é dele. E eu estou dando uma resposta, mas se alguém me chama e eu cobro, eu estou vendendo a unção. Ela deixa de ser unção? Não. Ela vai funcionar? Vai. Ela pode curar enfermo, ela pode libertar pessoas? Pode. Mas eu estou vendendo a unção. Um cantor evangélico, gospel, ele foi ungido, separado do ventre, ele tem um gogó, ele tem uma voz que eu não tenho, eu tenho voz para falar, ele tem para cantar. Mas aí ele vai se dirigir a um local e cobra fortunas, ele está vendendo a unção, vai ter que prestar conta para o noivo. Porque se de um lado alguém vende, do outro alguém compra. E a unção, ela pode ser vendida. Mas então como que eu faço se alguém me chama lá em São Paulo e eu não posso ir? Porque eu não tenho recurso. Eu tenho que falar com o dono da unção, porque o mesmo que me chamou, o mesmo que separou e capacitou, é o mesmo que vai prover. Então ou o povo lá consegue ajuda de custo, que aí não é pecado, porque não é venda, não estou estipulando preço. Aí você vai com ajuda, você vai por consciência, você vai por consideração, por gratidão. As pessoas podem tirar uma oferta de amor de R$1 a R$1 milhão, não importa, mas não é estipulado o valor, não está à venda. Se não derem nada, falou, você vem, eu dou passagem e o almoço, estou lá já, porque não é por preço.
é por valor. Então a unção, ela pode ser vendida. E está cheio de gente vendendo a unção e ganhando dinheiro com a unção. Quando você vê aqueles pregadores levantando defunto, curando aleijado, cego, aquilo é um fato. Porque Deus continua curando, Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele usa pessoas, Ele unge pessoas para isso. Mas acontece que essa pessoa, ela pode tirar proveito financeiro disso, então ele vende a unção. Aí do outro lado, há pessoas que preferem, em vez de orar, de buscar a Deus, ele prefere pagar pela unção. Quanto que é um pedaço do lenço ungido? É 10, é 15, é 20 tó. Aí ele leva o lenço ungido, aí funciona. Funciona. Muitas vezes funciona, porque vai atuar na fé daquela pessoa que pagou. Mas a unção está sendo negociada. Então a unção, ela pode ser negociada. Não deve, mas ela pode. Conselho: nunca compre a unção e nunca venda a unção. Aquilo que Deus te chamou para fazer, faça sempre de graça recebeste, de graça dai. De graça você recebe, de graça você entrega. Mas e se alguém der uma oferta, se alguém... É outra história, você não cobra, você tem que ser maduro o suficiente para entender isso. Se eu cobrar para pregar o evangelho, eu vou estar vendendo uma unção. Um detalhe que eu escrevi aqui, ainda dentro da questão de valores, e isso daqui também é regra: se você honrar a unção, a própria unção que Deus te deu vai te honrar. Quando uma pessoa, ela honra a unção que Deus deu, como que é honrar a unção? Eu não vendo a unção, eu não negocio a unção e não negligencio a unção. Eu honro a unção. Deus chamou para pregar, eu vou pregar, nem que esteja só a Lívia sentada ali, eu ponho no colo e vou pregar a mesma mensagem para ela. Isso é honrar a unção, é honrar aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é honrar. Se você honrar a unção, em algum momento da história da tua vida, Deus vai te honrar. A própria unção que você está honrando vai te honrar. E esta honra que você vai receber, ela pode ser material, pode ser espiritual. Deus vai te honrar. Deus, Ele vai te honrar por causa da unção, porque isso é princípio. A unção que você honra, a mesma unção honra você. Então, se você for uma pessoa de coração de honra para Deus e honrar aquilo que Deus te deu, é óbvio que você vai receber presentes, você vai ganhar amizades, você não vai ter falta. É só dar tempo ao tempo, apenas honre aquilo que Deus te deu. Agora um detalhe: se é Deus que me unge, por que eu devo ser ungido por homens? Outra pergunta. Porque se eu já nasço ungido, eu já nasço com um chamado, eu já venho do ventre já chamado, já pronto, com separação e com capacitação, por que eu preciso de alguém pondo um óleo, alguém me ungindo, alguém na terra me separando e me ungindo? Por que eu preciso da unção de um homem, de homens? Por uma questão simples: porque toda pessoa ungida sempre anda debaixo de princípio. Toda pessoa ungida sempre vai andar debaixo de princípio. Isso também é honrar a unção. Eu pus uns exemplos aqui. Por que Elias teve que ungir Eliseu? Um caso. Por que Samuel teve que ungir Davi, se Davi já era ungido e separado também antes do ventre? Por que Samuel tinha que ungir? Por que Jesus, ele teve que ser batizado por João Batista, um profeta? Por que eles precisaram de homens? Por legalidade. Eu já fui separado, mas eu preciso me submeter às autoridades. A Bíblia manda respeitarmos as autoridades. Romanos 13, 1, 2 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste, quem é soberbo e resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Então eu tenho que obedecer autoridades. João Batista era um profeta, Jesus era um homem para agir aqui na terra. A Bíblia diz que Deus, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu a nós, aos filhos dos homens. E se a terra Ele deu a nós, nós aqui reinamos, é para reinarmos na terra, dominarmos as coisas. Então aqui eu tenho autoridade para dar autorização. Autoridade me dá autoridade para dar autorização. A autoridade que eu tenho, eu posso autorizar.
Jesus andava na terra autorizado por um profeta, já nasceu ungido, já nasceu pronto, separado, capacitado, mas ele foi liberado por um profeta. Eliseu, mesma coisa, pelo seu anterior, Elias. A mesma coisa foi com Davizinho, o pastorzinho, ungido por um profeta. Então eu preciso que pessoas que já são separadas e já estão fluindo no ministério estejam sobre mim. Por isso eu não posso servir a Deus em casa sozinho, como eu bem entender. Você está descoberto e a tua unção nunca vai manifestar, porque isso é outro princípio. Para que aquela unção que Deus te deu antes da fundação do mundo, a capacitação que Deus te deu, ela só vai fluir para fora quando você estiver debaixo de uma autoridade aqui na terra. Quando você for liberado por alguém, for liberado por um pastoreio, liberado por um apóstolo, liberado por homens, por ministros do evangelho, aí essa unção que está dentro de você começa a fluir debaixo de autoridade. Eu preciso estar debaixo da autoridade. Eu não consigo servir a Deus como eu bem entendo. Não é a regra para servir a Deus, é a palavra. Não sou eu do meu jeito, é do jeito dele. E o jeito dele é estando debaixo de um ministério. Por isso Eliseu estava debaixo do ministério de Elias. Davi estava debaixo da paternidade de Samuel. Samuel era um pai em Israel. E Jesus estava debaixo da autoridade do último profeta da velha aliança. Então é preciso homens me liberarem na terra para eu poder fazer. Isso é princípio. Então unção é separação, e ela é separação e capacitação. Agora, e o ungido? Quem é? Quem é ungido? Todos nós somos ungidos, mas quem é ungido? Abra aí no Evangelho de Lucas. E o ungido, quem ele é? Abra aí Lucas, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Isso aqui é importante ler. Mateus, Marcos e Lucas. Se achar Mateus, você vai para Marcos, aí você vai na casa de Lucas. Se achar João, volta uma rua e vai para a casa de Lucas. Lucas capítulo 4. E o ungido, quem é o ungido? Se a unção é separação e capacitação, quem é ungido então? E ungido, quem ele é? Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas 4, 18. Diz assim, é Jesus que está falando aqui. Ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, me separou, me capacitou para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus era ungido, você é ungido, nós somos ungidos, separado e capacitado pelo Senhor. E quem é ungido? O ungido nada mais é do que o recipiente que carrega a unção. Você, eu, Jesus, estamos na condição de recipiente, de onde vamos carregar a unção, carregar essa separação, carregar esse chamado, esse dever que temos em Deus. A unção é sobre, para quê? Porque Jesus ele diz assim: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim. Para quê? A unção vem para quê? Todo ungido tem uma função só. Deus te capacitou e te chamou antes da fundação do mundo, igual ele fez com Jeremias, igual está aqui com Jesus, igual foi com Davi, igual foi com Eliseu, é com você também. Quando você nasce, isso é muito sério, isso vai determinar se você dá um passo a mais indo para o inferno, ou um passo a mais indo para o céu. Você que determina. Você todo dia você está dando um passo a mais perto do inferno ou mais perto do céu. Depende do seu cumprimento desse chamado. Porque quando a gente nasce aqui na terra, você já nasce ungido, então você já nasce separado, então você já nasce capacitado. Para quê? Porque a unção, ela vem para que eu faça algo. Todo ungido é para servir. Jesus está dizendo assim: porque o Espírito é sobre mim, pois que me ungiu para
Então a unção não é para mim, é para evangelizar os pobres. Todo ungido tem que fazer algo para Deus, ele tem uma obra, ele tem uma tarefa para fazer. Qual é a sua tarefa? Qual é o chamado, qual é a obra que Deus pôs para você fazer? Se não estiver fazendo, está negligenciando. E você precisa acordar e começar a entrar dentro do chamado, para não ficar na negligência. Eu preciso cumprir. Jesus ia dizer, eu fui ungido para evangelizar, para falar com o pobre, para curar os quebrantados de coração, pôr em liberdade. A minha função de ungido é quebrar corrente, é pôr o povo em liberdade, é descortinar. Então para que você foi ungido? A unção nunca vem para meu deleite. A unção, uma pessoa ungida, ela é ungida, não é para ela ficar rica ou famosa. A unção, ela vem para que eu sirva. Quanto mais ungido, mais servo eu sou. Quanto mais ungido, mais capacitado, mais servo eu tenho que ser do próximo. Mais servo você tem que ser. Quanto mais unção, mais servidão. Então a unção, ela tem essa condição em nós, ela é a manifestação. A unção, ela é manifestada pelo ungido. Uma pessoa ungida, ela manifesta a unção. Os filhos, todos os filhos que nascem são ungidos. Mas quando ele entrar debaixo de um ministério e ele é liberado, começa a ver a manifestação. A unção é manifestação, que manifesta-se no ungido. Então você foi chamado por Deus para estar com Ele. E Ele, quando Ele te chamou, você já foi separado e capacitado por Ele. Efésios 1,4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, aí, separado, e fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. Ser santo significa separação. Irrepreensíveis diante dele, fala de obra, de atitude. Então, sempre vai ter separação e vai ter capacidade para fazer algo. Quando ele diz, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Separados e para fazermos uma obra, somos irrepreensíveis diante dele. Então você já nasce com essa função, de ser separado e de estar apto a cumprir algo. O que é que você tem que fazer para Deus? Quando você nasceu para quê? Você já perguntou para Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque todo mundo, principalmente agora no final do ano, todo mundo vai para a igreja para saber o que ele pode ganhar de Deus. Ele faz plano de projeto de vida, ele vai apresentar para Deus o que ele quer, ele vai apresentar para Deus os projetos dele, mas tem os projetos de Deus, são esses que nos interessam. Tem que saber qual é o projeto que Deus tem para você. Qual é o projeto que Deus tem? Você tem que perguntar para Ele: Senhor, o Senhor me ungiu, eu nasci, se eu nasci, o Senhor me deu alguma capacidade, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o meu chamado? É para eu ser um profeta? É para ser um pastor? É para eu ser o quê? É para eu ser coluna na igreja para isso? É para eu fazer aquilo? O que o Senhor quer que eu faça? Porque você nasceu para fazer algo, e quem não faz o que Deus chamou para fazer é negligente, está cada vez mais perto da condenação, porque é negligente. A Bíblia chama de negligente de maldito. No livro de Jeremias, Jeremias fala que aquele que negligenciar a obra é maldito. Então eu não quero ser chamado de maldito, eu quero cumprir aquilo que Deus chamou para eu cumprir. Mas o que eu faço para manifestar a unção que Ele me deu em cumprir o chamado dEle para mim? Você deve fazer essa pergunta: o que eu vou fazer então para que manifeste essa unção? Porque você já nasceu com ela. O que eu faço? A primeira coisa eu já falei para você: você tem que estar debaixo de um ministério, ser liberado para cumprir um chamado. É dançar, é cantar, é evangelizar, é pregar, é viajar levando o evangelho, é dar folheto, é fazer algo para Deus. Você só existe na terra para ganhar almas para Jesus, mais nada. Você não existe para mais nada além disso. Então isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Mas o que eu tenho que fazer de muito urgente na minha vida, na sua vida, caso eu queira manifestar? Porque tem pessoas que não querem manifestar nada, ele quer levar a vida a toque de caixa. Depois ele vai se acertar com aquele que o ungiu. Porque olha o detalhe, quem te separou foi Deus. Então é Ele que vai pedir conta, não é o pastor. É Deus que vai sentar com você um dia e vai pedir conta, vai prestar conta com Ele. E pode ser que não dê mais tempo disso. Então eu tenho que ver o que é que Deus quer que eu faça para Ele, para eu poder agradá-lo, para eu cumprir aquele chamado. E enquanto isso, para que eu manifeste, eu preciso fazer o quê? Em primeiro lugar, eu devo guardar o que tenho. Se você já nasceu ungido, capacitado e separado, você tem que guardar o que você tem. Lembra que a unção ela pode ser negociada.
ela pode ser negligenciada, então eu preciso guardar aquilo que eu tenho. Você tem a unção aí dentro. Apocalipse capítulo 3, último livro da Bíblia, vá até lá. Apocalipse 3, último livro, verso 11. Eu devo guardar o que tenho. E você tem unção, você tem capacitação aí dentro. É só descobrir o que Deus quer que você faça na terra, qual é o teu chamado a ser cumprido. Pare de negligenciar, e aí você busca em Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para que a unção se manifeste, já que ela está dentro do recipiente, para ela vir para fora. O que eu preciso para ela manifestar? Primeiro, eu devo guardar o que tenho. Apocalipse 3:11 diz assim: eis que venho sem demora. Então Jesus pode não demorar, ele pode não vir na volta para você, ele pode vir daqui a pouco. Tem pessoas que já descem a sepultura daqui 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Então não, Jesus diz: eis que cedo venho, eu venho sem demora. Aí ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A unção, ela é capacidade para você receber a tua coroa. Por que coroa? Porque coroa é recompensa. Recompensa só é dado para quem faz algo. Só que para eu fazer algo, Deus já me capacita. Olha como Ele é bom. Ele vai te dar uma coroa por tudo aquilo que você vai fazer de obras na terra. Só que daí, antes de tudo isso acontecer, Ele já te capacita a fazer. Ele é bom ou não é? Ele já faz, você já nasce com capacidade, com separação para fazer uma obra, para no final de tudo, além de você cumprir uma obra que era para fazer mesmo, obrigatório fazer, mas aí mesmo assim Ele ainda te dá salário, Ele ainda te recompensa com uma coroa. Por isso Ele diz: eis que eu venho sem demora, guarda o que você tem. Ou seja, guarda o que eu te dei, guarda o chamado, aquilo que eu mandei você fazer, guarda o que tens, a tua unção, o teu chamado, a tua separação, para que ninguém tome a tua coroa. Então você tem uma unção. Você lembra da mulher, da dracma perdida? Ela tinha 10 moedinhas desse tamanho, ela perdeu uma. A Bíblia diz que ela vai e varre a casa. Ela acende a luz, primeiro diz, né, haja luz, aí ela acende a lamparina e ela começa a varrer a casa. E a Bíblia diz que ela tira o pó. Tirar o pó significa tirar o homem natural. Quando você arranca o pó da tua vida, a glória manifesta. Quando você arranca a parte humana, o pó de dentro de você, você tira o pó, a glória de Deus se manifesta. E a dracma, na verdade, ela não estava perdida. Já aconteceu de você perder uma chave, ou um celular, ou uma caneta dentro da tua casa? Já aconteceu isso? Você não perdeu, apenas você não sabia onde estava, porque ela está dentro de casa. A unção é a mesma coisa, você não perde, ela está lá dentro, você só não sabe onde ela está. Você não sabe onde ela se encontra, você não sabe o lugar onde está. Você precisa chamar a luz, falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Tem que chamar a luz, sair da mornidão, sair da preguiça espiritual, da preguiça física, sair do embaraço, da dúvida, parar de complicar e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Tem que começar a fazer algo para Deus, buscar aquilo que Deus tem para você, mas não é fazer ao léu, é fazer exatamente aquilo. Você só vai ser realizado quando você conseguir cumprir aquilo que Deus chamou você para cumprir. Eu só sou feliz pregando, eu só consigo ter alegria quando eu prego. Quando eu estou pregando o Evangelho, não aqui, eu não preciso ter de microfone, em qualquer lugar. Quando eu sento, quem sentou comigo sabe, se eu começo a falar da palavra, aí não para mais, se deixar, vai embora, porque eu tenho prazer, porque é para isso que Ele me chamou. Foi para isso que Ele me chamou. Se eu for fazer qualquer outra coisa, eu não consigo ser feliz. A felicidade está acoplada, está ligada ao teu chamado. Quando você descobrir o que é que Deus tem para você, você vai ser feliz completo. Com dinheiro, sem dinheiro, você não depende de nada aqui fora, você só depende do que está aqui dentro. Quando você descobrir o que está aqui dentro, você consegue ser feliz. Então Deus, Ele te enche. Deus te enche. Então você não perdeu, você tem uma unção, está aí dentro de você. É só descobrir. Mas Deus é que te enche, Ele te unge, mas é você que guarda. Por isso Ele diz: guarda o que tens. Deus não guarda, Ele só te enche. Ele te unge, Ele te separa, Ele te santifica, te capacita, mas é você que guarda. Agora abra no livro de Eclesiastes. Você vai achar o livro de Salmo, você vai passar Provérbios, e aí você vai chegar em Eclesiastes, capítulo 10. Passa Provérbios, e você chega
em Eclesiastes, capítulo 10, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 10, dá uma olhada no perigo, dá uma olhada no risco, no perigo. Eclesiastes 10, 1. O que diz aí na tua Bíblia? Diz assim, ó, na minha e na sua também. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. O que ele está dizendo aqui? Que um pouco de coisa ruim pode estragar muita coisa boa. Um pouquinho de coisa ruim, uma mosca morta, ela pode fazer feder toda essa unção que Deus te deu. Porque encher é Deus que enche. É Deus que enche você do unguento do perfumista. É Ele que enche você. Mas a nossa função é fazer o quê? É pegar, você é o recipiente. Está vendo aqui um recipiente? Você é um recipiente. Deus enche você como esse recipiente. Qual é a tua função e a minha? É pegar esse recipiente aqui, e aí você fecha ele, você tem que guardar ele. Quando você guarda, você sela, você está cheio. Quando você guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, você guarda, aí não tem mais problema, o recipiente está guardado. O que pode acontecer, e isso acontece com muitos aqui, ele enche, você apenas fecha e guarda. Quando isso acontece, pode acontecer o que for, podem jogar você, pode largar você ali, vai passar um e vai chutar você, joga para lá, joga para cá, mas você está cheio, você guardou dentro de você, está lá dentro, está guardadinho, e aí vai passando. Agora você entra numa segunda situação, você está cheio de unção, mas há uma segunda situação. A primeira, você tem que guardar o que você tem. A segunda, você tem que esperar o tempo de Deus. Se você fechou e guardou, você está com a separação dentro de você, a unção, porque foi separado. Agora você tem que aguardar, esperar o tempo de Deus. Davi, ele foi um homem ungido, ele foi separado antes do ventre, mas daí depois, demorou para ele ser usado. O que aconteceu com Davi? Davi, a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Quem aqui gostaria de ter um título desse, dado pelo próprio Deus? Faz assim, quem que gostaria que Deus aparecesse e falasse assim: olha, o João, você é um homem segundo o meu coração. Quem gostaria disso? Que Deus olhasse para você e dissesse: você é um homem, uma mulher, uma menina, um jovem segundo o meu coração. Pois é, Davi teve esse título, Davi recebeu esse título. A Bíblia diz que Deus, ele falou assim: Davi é um homem segundo o meu coração. Mas acontece que para ele chegar a sentar no trono, ele passou por algumas situações. Para ser segundo o coração de Deus, você vai passar por situações parecidas com a que Davi passou, porque Davi foi só um exemplo para mim e para você. Para você ser um homem ou uma mulher, uma pessoa segundo o coração dele, talvez passe pela tua vida. Simei, fala comigo, Simei. Sabe quem é Simei? Simei é um homem que ele ia andando atrás de Davi, tacando pedras em Davi e amaldiçoando Davi. E Davi está lá, ungido, guardando o que ele tinha, e lá vai Simei, chuta, amaldiçoa, xinga, taca pedra em Simei. Se você ler a história de Davi, você vai ver Simei. Simei representa todos aqueles que vão passar na tua vida dando pedrada, e você tem que suportar cheio, guardando o que você tem. Não negocie o que Deus te deu, guarde aquilo que você tem, porque Simei vai passar por você. Em algum momento da tua história, Simei vai passar por aí, se já não passou, ou está passando, ele vai passar. Simei representa todo aquele que taca pedra, todo aquele que dá pedrada, que amaldiçoa. E Davi ficava quietinho, porque Davi tinha feito algo errado, mas ele estava cheio, e ele ia recebendo. Um dos soldados de Davi queria atacar Simei, Davi falou: não deixe, ele só está falando a verdade. Ia suportando calado ali aquelas pedradas, ele sendo expulso, e Simei fazia isso. Diga outro nome: Saul.
Para você ser uma pessoa segundo o coração de Deus, vai passar Saul pela sua vida. Quem é Saul? São aqueles que deveriam te cobrir, deveriam te proteger e querem te matar. Davi, ele era súdito de Saul. Davi nunca quis o mal de Saul. Saul era rei, mas aí Saul queria matar Davi. Saul representa todos aqueles que eram para te proteger, eram para te dar guarida, e aí eles te matam, querem te matar. E aí você tem que se guardar cheio. Outro nome, porque tem coisa boa também quando você, para ser chamado segundo o coração de Deus, diga comigo, Samuel. Samuel, ele também vai passar pela tua vida. Samuel é aquele que reconhece a tua capacidade. Samuel é aquele que reconhece quem você é. Ele sabe que você é ungido, ele sabe que você é separado. Samuel, ele é um pai. Samuel, ele vem e unge Davi. Foi o único que acreditava no ministério de Davi. Na tua vida pode chegar um tempo que só haverá uma pessoa que acredita no teu chamado. Vai ter pessoas que talvez só um acredite no teu ministério. Vai ter Saul, mas vai ter Samuel também. E você tem que ficar ali quietinho, guardado, cheio da unção. Não negocie a unção. Não desista de Deus. Não jogue fora o que Deus te deu. Não ponha para fora. Não jogue, não desperdice, não negligencie. Apenas espere o tempo do Senhor. Guarde o que tem e espere o tempo. Outra pessoa, diga comigo, Absalão. Sabe quem era Absalão na vida de Davi? Era um filho de Davi, mas ele queria tomar a coroa do seu pai. Vai passar pela tua vida pessoas que são muito próximas, que querem o teu lugar. Para você ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, você vai passar por tudo isso. É Deus te treinando. Deus estava treinando Davi. Deus estava moldando Davi. E Deus estava só de olho em Davi. Deus estava observando Davi. Deus está olhando para você. Como que você se comporta quando Simei vem tacar pedra? Como você se comporta quando Saul quer te matar? Como você se comporta quando Samuel vem e te alegra o coração e diz, eu creio no teu chamado? Como você se comporta com aqueles que são íntimos seus? Às vezes até filhos, e querem o teu lugar, querem a tua coroa. Davi passou por isso. Mas tem mais alguém. Na tua vida também vai passar Mical. Diga, Mical. Quem é Mical? Mical era a esposa de Davi, que em vez de ajudar ele, só criticava. Na tua vida vai passar os críticos. Para você ser uma pessoa segundo o coração de Deus, você tem que estar cheio e suportar os críticos, porque crítico vai ter sempre. Sempre vai ter Mical na tua vida. Mical sempre vai estar criticando, sempre vai estar ali amaldiçoando com críticas, falando coisas, nunca concordando. Mical representa aqueles que só sabem criticar você, nunca te apoiam em nada. Mesmo sendo para Deus, nunca te apoiam, são do contra. É Mical na tua vida. E não adianta você reclamar, não adianta você desejar que eles morram. Deus não mata eles, vai deixar eles para te moldar. Deus quer moldar você, porque você está cheio. Você tem unção, você foi capacitado, você foi separado e Ele quer te usar. Então você vai suportar isso. Mas tem mais, diga Joabe. Quem é Joabe? Joabe matou Absalão, filho de Davi. Sempre vai passar algum Joabe na tua vida. São aqueles que às vezes vêm dentro da igreja e matam teus filhos. Joabe são aqueles que matam os filhos, matam os próprios filhos. Joabe matou o filho de Davi. É certo que era Absalão, mas era filho dele. E Joabe era um soldado fiel a Davi. Tem pessoas fiéis a você que talvez matem seus filhos. É a fase para ser segundo o coração de Deus. Então são pessoas que passam. Davi estava lá, provavelmente num sentido jogado, esquecido. Davi estava ali pensando, a essa altura, eu creio que Davi devia estar pensando assim, eu não sou mais nada, eu não sirvo para nada. Essa história que eu ia ser ungido, que ia ser rei, que ia dar certo, acho que é tudo balela. Eu não sirvo para nada. Ele já devia estar muito ruim. Mas aí um dia Deus chega para Davi, olha para Davi. Ele chega até Davi. Vai chegar um dia que Deus vai até você e Ele vai olhar você. Você está cheio, aí Ele vai fazer uma coisa com você. Ele não vai te usar. Ele vai só arrancar o rótulo da religião da tua cabeça. Ele vai fazer você ficar nu perante Ele. Ele vai tirar todo o rótulo de religioso, disso,
de crente, de evangélico, de legalista, é pentecostal, ele vai arrancar tudo. E aí quando você pensa que vai usar, ele te joga lá de novo. Deus faz assim. Ele continua. Aí você pensa que agora Deus vai me usar, e aí ele larga você lá. Então você que tem um chamado, fique firme, porque Deus ele vai fazer isso. Ele vai moer você. Só quando você estiver bem morto é que ele vai deixar o cheiro, o perfume sair. Lembra que é um perfume do perfumista. A unção é um símbolo, é uma capacitação e um chamado. Ela é uma capacitação que está dentro de você. Já é capacitado a fazer algo. Você já é capacitado talvez a cantar, mas ninguém te dá chance. Você é capacitado a pregar, mas ninguém deixa. E aí você quer cantar a música da moça lá, da Damares. Você me viu passar na prova, não me ajudou, vai ter que me engolir, porque eu vou estar lá no altar e você vai estar no pó. Não é assim? Pessoas que te pisaram, pessoas que vão estar no decorrer da sua vida, mas não é assim. Essas pessoas fizeram isso com Davi. Saul quis matar Davi a vida inteira. Quando Davi ele senta no trono, sabe qual é a primeira coisa que Davi faz? Tem alguém na casa de Saul para eu ajudar? Aí aparece o menino, um aleijado, rejeitado, jogado, Mefibosete. E aí ele manda chamar o garoto e põe ele na mesa do rei. Ele vai ajudar, ele não guarda mágoa daqueles que não o ajudaram. Ele vai lá e manda chamar Mefibosete. E ainda ajuda o filho de um homem que quis matar ele toda a vida. Uma pessoa curada, ela faz isso. Uma pessoa curada tem essa condição de fazer isso. Davi estava naquele tempo. Existe um homem que eu marquei aqui, chamado Nabal. Também vai passar pela sua vida. Nabal, quando Davi ele estava no deserto, caminhando com seus homens, com fome, ele bateu na porta de Nabal. Nabal não quis atender, não deu comida e largou Davi. Você vai passar por isso também. Pessoas que você sabe que podia te ajudar e não te ajuda. Mas aí Deus não deixa também que te ajudem. Eu já passei por situações assim, de eu estar precisando, de eu saber que alguém poderia fazer. E aí eu falei, eu vou falar com aquela pessoa. E quando você chega perto assim da pessoa, o Espírito Santo fala: cala a boca, vai embora, sai, pode ir, não é para você pedir nada. E você vai, mas que coisa, Senhor, mas que coisa. E aí você vai emburrado, você vai sofrendo. Davi passou por isso, você vai passar por isso. Se você quiser usar a unção na totalidade, você vai passar por isso. Não tem como a gente escapar dessa condição para que eu seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Então quem é ungido, ele é uma pessoa capacitada, ele é uma pessoa que está separada por Deus para se fazer algo. Talvez você esteja assim, mas existe um caso. Um dia vai chegar Deus de novo, e aí ele vai olhar para você. Quando você já estiver mortinho, não tem mais nada. Ele vai tirar o lacre da tua vida. Aí ele vai dar um cheiro. Aí ele vai falar: a mosca não apodreceu o perfume dele. Mosca na Bíblia é demônio. Nenhum demônio conseguiu apodrecer a unção. Lembre-se, um pouco de sujeira contamina muita coisa boa. Mas Eclesiastes diz assim: como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar, os demônios podem inutilizar a tua unção. Os demônios podem tornar a tua unção inútil e levar para o mesmo lugar que ele vai, porque é um inútil, é para lá que vai. Então ele tenta inutilizar, lançando mosca morta dentro do teu perfume, dentro daquilo que Deus pôs dentro de você. Então não deixe, apenas guarde, que no dia certo você vai passar as etapas. E talvez você esteja passando uma situação igualzinha a essa. Você já desacreditou que Deus vai te usar em algo. Você não consegue crer que Deus pode restaurar a tua vida. Você não consegue acreditar mais que Deus vai fazer com você. Você não consegue crer que Deus tem um chamado para você. Só que você está vivo. Se você está vivo, Ele vai fazer. Se você está de pé na terra, Deus tem o chamado está de pé. Ele só termina quando você morre. Se você morrer sem ter cumprido o chamado, você vai prestar conta. Mas se você morrer cumprindo o chamado, você morre feliz, e Ele também.
porque a Bíblia diz que Deus é assim. Ele se alegra na morte dos seus santos, dos seus separados, dos seus ungidos. Por quê? Porque daí ele cumpriu. Deus vai olhar para você, vai sentir o perfume, e ele vai falar assim: é isso aí, Davi, ou é isso aí, João. Ele cheira, não tem mosca morta. Você teve chance de pecar e não pecou. Você teve chance de mentir e não mentiu. Você podia ter traído e não me traiu. É isso que Deus vai fazer com você em algum momento. Você teve chance e não fez nada disso. Você poderia ter se vendido, não se vendeu. É isso que Deus vai fazer em algum momento na tua história. Só você precisa manter fechado, porque se você manter assim, aí chega uma hora que Deus começa a derramar você. Ele joga, Ele vai derramar a unção. Aquilo que está dentro de você começa a transbordar. Então Deus, Ele tem isso. E eu sei que, eu sinto no meu espírito, eu sei disso. Eu sei que tem pessoas aqui que não acreditam mais no seu chamado. Acha que sendo um membro de igreja tá bom. Para Deus não tá, Ele te chamou para muito mais. Deus te chamou para fazer uma obra excelente, maravilhosa. Ele te chamou para coisas maiores. Veja bem, um dia Jesus ele estava num lugar e Natanael veio. Filipe trouxe Natanael. E Jesus fala para Natanael: Natanael, coisas maiores verás. Coisas maiores verás. Mas agora presta atenção. Ele não disse que você seria maior. Ele disse que você faria obras maiores, mas não seria maior. Ele disse que você faria obras maiores, mas não faria obras melhores. Então nunca confundam. Você nunca vai ser melhor que Cristo. Você nunca vai ser maior do que Ele. Você fará obras maiores, mas isso está aqui dentro de você. Quando você nasceu, já nasceu ungido, separado, capacitado por Ele. Em algum momento você precisa pôr isso para fora, senão vai negligenciar o chamado. Você nasceu para quê? Afinal, então eu preciso entender isso na minha vida. Guarde o que você tem, espera o tempo de Deus. Na hora certa Deus vai te usar. Na hora certa Ele vai colocar você no quadrado certinho, que é para você ser usado. O que eu faço enquanto isso, pastor? Fique em Deus. Aguarde em Deus. Na hora certa vai aflorar. Na hora certa vai vir para fora. No momento certo Ele vai te moldar primeiro. Na hora correta Ele vai colocar você para fora. Vai pôr tudo aquilo que está dentro de você para fora, porque foi Ele que colocou. Toda capacitação Ele colocou. Se você tem uma voz para cantar, é Ele que deu, é Ele que capacitou você para fazer isso. Em algum momento você vai fazer, é só não vender. É só não vender ela, é só não querer ficar milionário por causa dela. Basta você ser uma pessoa natural. Você comece a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Comece a exercitar aquilo que Deus chamou você para exercitar e não negligencie. Aproveite cada oportunidade que Deus te dá. Use cada uma delas. Não negligencie a unção que Deus te deu. Saia da toca, saia do comodismo, saia da condição de desanimado, de pessoa que não crê em mais nada. Eu não creio que Deus me chamou. Saia dessa situação e seja uma pessoa de honra perante o Senhor. Vamos nos colocar de pé, porque nós vamos orar.